Já pode orar, José? Tudo que eu souber, né? Tudo que você sabe. Todas as palavras no nossa mente, nós aprendemos tudo, Deus permite. Pai, em nome de Jesus, eu te peço. Por todo candidato, cada irmão que já aqui, eles sejam curado. Por meu netinho, por favor, por a questão que precisa de tudo. Cuida de nós, que nós temos amor e paz, em nome de Jesus, amém. Maravilha. Mas na última oração do nosso presidente da José, pela minha esposa, quem está aí. Você. Mas eu. Está doente, está enferma? Está em São Paulo? Doença de Bruguelo. Mas irmãos, nós hoje vamos estudar sobre já passou na casa da sua Bíblia? Nós vamos falar hoje sobre a instituição mais antiga que o mundo conhece. A instituição mais antiga que o mundo conhece. O que mantém a sociedade estabilizada. Ou seja, nós vamos falar sobre família. E para início de conversa, eu queria que a gente, na nossa forma de entender, o que é que vocês entendem por família? O que é família, irmão? Família? Família é... Geralmente as pessoas já começam pensando no casamento. É uma família. Pegou uma linha. José, na sua visão, como você definiria família? Eu acho que família tem de várias formas, né? Família tem, como o irmão falou, começa logo com casamento, mas eu também acho que como nós estamos aqui tudo reunido, pode ser uma família também. Eu acho que família seja um grupo. É o mínimo, né? E a mãezinha? A minha família é prioridade, né? Se alguém lhe perguntasse, o que é família? Aí você diria, família é... Prioridade para mim, porque é uma coisa que Deus deu para nós, né? Conviver com as pessoas, com a... Assim, sei lá, não sei nem o que está direito, mas deu para mim, família para mim é tudo. Família né? E família. Irmão, pai, mãe, tio, é uma família também, né? É o principal. O principal é uma família. Sabe aí, Hugo? O que é família? Não. Sabe não? Já falou tudo. A senhora sabe? Adriana? O que é família? Eu esqueci, mas já me cabeça bastante. Respondeu? Tem, é São Paulo. Família é o principal projeto de Deus para a humanidade. Família, na forma que a gente conhece, a Josefa chegou muito perto. Isso aqui é uma família. Porém, a revista vai falar da família como marido, mulher e filhos. É dessa família que a revista vai falar. Isso não significa que isso, da forma que nós estamos aqui, nós não somos uma família, somos uma família sim. Mas a família que a revista vai falar é a família pai, mãe, filhos. Ou seja, o maior propósito de Deus. Quando Deus pensou em criar o mundo, ele pensou em família. Mas, dando essa abertura, vamos iniciar. Começa aí, irmão. Deixa eu esquecer o copo, né? Não. Ô pastor, o pastor tá comigo. Ele quer aprender também. É aquela que está com Deus também. Amém. Fala com os compadres do Senhor. Amém. O cristão e a família. Graças a Deus. Nós da família. Começar aqui do textuário mesmo? Textuário. Deus dá um lar ao solitário, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida, em terra difícil. Vou começar pelo comentário aqui.
A origem da família. Atualmente, o que temos visto na maioria das famílias não corresponde ao modelo original projetado por Deus. O que percebemos em nossa sociedade atual é um conceito confuso de vida em família. Não importa quão proeminente ou aceita esta nova organização familiar ou possa ser. O resultado final ainda é muito embaçado e difuso, não alcançando tudo aquilo que Deus planejou para ela. Muitas famílias têm vivido aquém do projeto original de Deus. Contudo, ainda há tempo de restaurar os vínculos do amor em nosso lar. Vejamos então como tudo começou. A primeira família criada por Deus. Quando falamos sobre família, logo pensamos em casamento, pois é com essa união estável e legal que uma nova família tem início. O projeto original de Deus para a família começou com Adão e Eva, o primeiro casal da humanidade. Depois de formar a mulher da costela que ele tomou de Adão, o Senhor a levou até seu futuro esposo. Este então declarou: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. O irmão Deus disse ali que o conceito de família está meio arranhado, está meio diferente, está meio fora do padrão normal. Por quê? É simples. Quando Deus faz o homem, ele percebe uma situação. O homem vivia andando pelo jardim sem alguém que pudesse ser a sua auxiliadora, a sua companheira, a sua ajudadora, a sua parceira. Quando Deus vê isso, aí ele diz: não é bom que o homem esteja só. Só que, quando a lição diz que o conceito de família hoje está diferente demais do que era antes, porque hoje está virando moda um camarada dos seus 30, 40, 45, 50 anos, mora sozinho, pega um cachorro e diz: esse é meu filho. Mas você vai contar isso de jeito nenhum. Desde que você tenha um padrão da família, antes da Josefa criar o cachorro, o nome dele, Nick, chegou para ela o Nen, chegou para ela os filhos, e depois veio o Nick. Ela não disse: não, primeiro vou trazer o Nick, depois veio o Nen. E outra coisa, se o Nick fizer raiva, é mais fácil eu botar o Nen para fora e o Nick ficar. Então, entendeu? O conceito de família hoje está desculpado demais. Hoje, dois barbados juntos com a aliança na mão é família. Tem que ser, né? No conceito que eles querem implantar. Hoje, duas mulheres juntas Elas querem ser, né? Isso. dizem ser Isso. família. O que a Bíblia diz? Família é homem, mulher. Até porque, se botar duas pessoas do mesmo sexo debaixo do teto, vai durar 100 anos e ninguém engravida ninguém. E é isto, esse conceito de família que o mundo está colocando na cabeça das pessoas, vai contra o que Deus constituiu. E quando Deus constituiu família, Ele disse: deixar-se-á o homem, seu pai e sua mãe, a mulher, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Hoje, nós vivemos uma realidade que as pessoas invertem esse texto: deixará a mulher do seu marido e unir-se-á a sua mãe. As pessoas hoje trabalham para torcer, desculpar e contra a ideia que Deus teve quando Ele criou família. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: precisamos orar intensamente pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos maridos e esposas, porque nós ainda somos do modelo padrão. A nossa geração ainda acredita no modelo padrão.
Mas essa geração que está nascendo dos últimos 10, 20 anos para cá, elas têm uma ideia totalmente distorcida do que é família. Por quê? Porque elas aprenderam isso na faculdade. Mas nós vamos aprender com a lição hoje que a nossa família precisa ser no modelo daquela que Deus instituiu. Homem, mulher e filhos. Mas pastor, mas significa que se não casar está errado, não. Significa que se você resolve casar, você precisa manter o padrão que Deus instituiu. Mas, como a Bíblia diz, não é bom que o homem viva só. A irmã Lourdes e o irmão Adeildo, eles estão há 10 anos juntos, né? 10 anos? Parece que ela ficou viúva, não foi isso? Foi. Quando ela ficou viúva, ela logo descobriu, não é bom viver só. Vou procurar a minha outra metade. Encontrou o seu Adeildo e já está há 10 anos. Olha você, não. Foi? Um ano? Olha a minha laguedeira, a minha irmã da conta dele. Ele é aleijado comigo. Sei. Meu irmão aí. Quando com ela já fez, não. Agora eu quero ver uma pergunta que eu quero fazer aqui. Você não precisa responder. Só precisa responder em pensamento e olho para o seu olho. Em algum momento, na nossa constituição de família, marido e mulher, já houve situações que você olhou assim, se eu soubesse, todo mundo tinha casado, sabe? Mas também já houve outras situações que você olhou assim, graças a Deus, que Deus me deu uma companheira. Se não fosse ela, se não fosse ele, nessa situação aqui, eu não tinha conseguido resolver a questão. Vocês já pensaram? Eu sem a minha esposa, só tinha vantagem, estava amado, seco. Não me dê essa conta não. Não me pertence. E ela sem mim, nem se fala. Não é, mano? Com certeza. Por mais raiva que a gente tem no Ser relacionamento, uma mulher, obrigar a ser um homem é uma desgraça. por Mas mais quem já conheceu o casamento, não tem coisa melhor do que o casamento. verdade. Por mais que a gente tenha alguns momentos de irritabilidade, não há nada melhor do que uma companhia. Uma parceria. Eu não entendi com isso, porque ela está horrível. Mas entendam bem. Ela já está bom, já está 51 anos, tá junto. Tem hora assim, não paga. Tem que até é bom, né? Mas tem hora que a pessoa Tem hora que a gente se irrita com nós mesmos, mas com os outros. Dá vontade de pegar um machado. Mas quer ver uma coisa? Ô, Renilson, o senhor já brigou com o irmão seu? Já. Já. Você já brigou com o irmão seu? Já. O senhor já brigou com o irmão do seu irmão? Não. Nunca? O senhor já brigou com o irmão seu? Não. A senhora já brigou com o outro? Não. Já brigou com o seu? Não precisa nem perguntar. Eu ia perguntar quando é que ela não briga. Então, se eu já discuti várias vezes com meu irmão, se a gente que é sangue no mesmo sangue discute, às vezes quando a gente fala briga, você imagine duas cabeças de dois mundos diferentes, porque você foi criado de um jeito, sua esposa foi criada de outro padrão, para se unir e ficar debaixo do mesmo teto para sempre. Não é fácil para saber. Só topa esse tipo de desafio o verdadeiro homem e a verdadeira mulher. A mulher é uma santa. É? Quando uma mulher é a santa. Quando a mulher é a santa. É? Tem que Paciência. ser santos dois. Entendeu, irmão? A pior parte ficou para o homem, irmã. Fábio. Não, estou dizendo então. A gente vai aguentar, tem que ser uma santa para eles. Não, E não. para eles aguentar a gente? Aí vai ser. Aí, tem que ser santo também, senão não aguenta não. Não, a- Mulher é complicado, irmão Fábio. Paulo Ah, disse, eu que acho, não. Não?
Paulo Esse disse, serviço mais complicado que a mulher não deu. Paulo disse, É bom, mas é complicado. Eu acho que é por igual. Assim, tanto tem homem paciente, bom demais, tem outro, tem mulher que não vai uma pipoca, os homens vê, é reado mesmo, cuidar da mulher, né? Também Paulo tem mulher disse. que, não sei, o que foi que Paulo disse? Falar a verdade, na minha casa eu sou ligado com o meu marido. Eu não nego não. Paulo disse o quê? Que a mulher deve, e as pessoas interpretam errado isso, ser submissa ao homem, não foi? Ser submissa de Cristo? É, né? Agora explica o que é submissão. Aí dizer qual é o significado. A submissão que Paulo falou ali é a seguinte: é a esposa fazer o que é pedido, entenda? Pedido, não é exigido. Pedido, por amor, por prazer, com satisfação, para ver o seu esposo realizado naquilo que ele pediu. Isso é submissão. Agora, Paulo disse que Por que Deus não manda o homem ser uma coisa? Isso aí, né? ele manda coisa pior. Sim, mas por que não essa também? Porque se submissão é isso aí, quando ela pede o carro? Certo, entende? Mas entre ser submissa, entre ser submissa e dar, aí Paulo diz que a esposa segue submissa ao esposo. E o esposo, se preciso for, dê a vida pela esposa. Você sabe o que é na vida? Sim. Se alguém puxar a arma para ele, irmã Fátima, o irmão Ulisses atravessa na frente e diz, não, é melhor você me matar do que matar ela. Mais fácil, o homem tem um bom pra isso. E eu estou dizendo que Paulo disse isso, entendeu? Eu, no meu caso, eu diria para minha esposa, eu venho para trás na cadeira de roda. Entendeu? Então, para o homem, ficou um papel mais difícil. Porque se submeter por amor, é fácil. Eu não acho que seja mais difícil. Da mulher talvez seja mais difícil, porque o homem, quer dizer, a cada um Deus já deu a capacidade. Não é muito, sabe por quê? Uma coisa é dizer para minha esposa assim, olha, aquela galinha lá, eu quero cozinhar quando eu chegar, viu? Chega submissa. Uma coisa é dizer isso, aí ela não vai fazer não. Submissa ali não é uma ordem. Submissa ali dizer, meu amor, eu sei que você está cansado de mim, né? Mas eu queria tanto comer um frango. Ele frango que você deixou lá. Qual é o homem que fala assim? Eu. Eu também. Prepare para mim, pode ser. E ela sabe, não, ela diz, não, hoje só tem um cuscuz, eu não estou muito afim. Não se preocupe não, se tiver mais fácil para fazer, você faz. É assim, não é? Tem dias que é. Veio isso mesmo. Entendeu? Agora, se eu chego para ela e digo, não, eu não estou afim de preparar isso, não quero saber, eu quero a frango pronto. Aí é. Também tem É ignorância, né? também tem um conceito segundo os estudiosos, né? E que a raiz da palavra submissão do grego, do hebraico, é estar sob uma missão, do grego, né? É estar sob uma missão. Ou seja, a submissão da mulher é o seguinte, não é que ela tem que ser capacho, ela tem que ser tapeta, ela tem que ser pisada, não. A submissão é a mulher foi colocada por Deus como adjuntora. O que é adjuntora? É ajudadora. Ajudadora. Ou seja, ela está ao lado do marido, não é atrás. Ou seja, a mulher, o sentido é a mulher vai à frente do marido, arrumando um caminho para que ele não tenha nenhum problema, não tenha nenhuma dificuldade, para conduzir ser o cabeça da família. Você quer um exemplo? O homem sai para trabalhar, quando ele chega em casa, o que é que ele diz? Amor, aquela caixinha com chave está pronta? Tá, meu amor, está esperando. Quer que eu coloque agora? O ideal para ser da submissão que Deus planejou é o seguinte: o marido chegou em casa do trabalho, ele passou o dia todinho trabalhando, né, para trazer tudo que é dentro de casa, sustento de casa. Então, a mulher, como adjuntora, ela tem que preparar o ambiente para que ele descanse, para que ele esteja tranquilo, para que ele tenha possibilidade de ensinar os filhos, de conduzir aquela família no caminho do Senhor, como ele é um sacerdote. Então, assim, ela tem que preparar, a janta tem que estar pronta, a casa tem que estar arrumada, as crianças têm que estar... Está sob uma opção de adjuntora, ajudar o E marido. quando o marido chega com a comida não está pronta aí,
Amor, ainda vou botar no fogo. Aí ela mostra aquela foto Não, da hein? cabeça. Aí o almoço serve para eu cozinhar. Não, mas aí cadê Gente, que o compromisso que cada um tem? Vocês aqui, mas tem gente que não espera não, porque é meu culpado, né? A mãe Aí existe outra questão, Sabriel. É por isso que a sociedade está toda dessa maneira. Por quê? Porque esse deveria ser o papel da mulher, só que não é. Porque a mulher saiu de casa e foi trabalhar fora. Aí a mulher trabalha fora, aí chega cansada vai faz fazer a obrigação outro. dela. Então assim, quem é que aguenta? Mas só que a culpa não é do homem, a culpa é da mulher. Porque foi ela que queria, porque queria essa situação. A desgraçada daquelas mulheres lá de trás, né? Me botaram nessa encrenca. Pastor, no lar, eu acredito assim, a mulher ela é a responsável, a mais responsável pela união, do lar. Sem dúvida. Porque se o homem pode estar fazendo como o que for, pode estar estressado, bom, eu digo de mim, né? Quando chega em casa, se ele tiver uma boa mulher que receba bem ele e que no mínimo possível, eu acredito que é muito difícil o camarada chegar aí, só aqueles que já são mesmo. Ô, irmãos, submissão. Qual é a parte mais importante de uma casa? É o teto ou é o alicerce? Eu alicerce. Tem certeza? Tem. Quem está subindo? Está embaixo ou em cima? Em cima. Sube. Sube. Sobre aí sim. É sobre. Sobre. Não, sube é embaixo. Ou é subir embaixo, é subir embaixo. Sube é embaixo. Sobre. Então, se a mulher é submissa na casa, significa que ela está como ali. Alicerce. Da casa. Aí quem é mais importante? O marido é o telhado, a mulher é o alicerce. A mulher, não dá, é a mulher. Quer ver uma coisa? Vamos supor que na casa da dona Luz morasse 10 filhos, junto com o seu Adeildo. Se a dona Luz ficar de mau humor, a casa fica um mal-estar da beleza. Todo mundo de cara feia, cara curto. Agora, se a dona Luz estiver bem, mesmo que seu Adeildo esteja com raiva, todo mundo vai estar bem. Porque a mãe está bem. Não é não? Outra questão que a gente não aprende direito. Não existe esse negócio de exigir. Exigir não existe. Existe dialogar. Ela vou mostrar que eu mando, vou mostrar que eu. Tá bobagem. Quando você dialoga, quer com amor, eu acredito que fica fácil do outro cônjuge fazer aquilo ali. Agora, se pede ser com amor, realmente é difícil. Outra coisa, irmãos, eu vou dizer aqui que é um grupo de mulheres. Homem é um bicho besta. É. Mas dele de homem não tem não. Homem é um bicho besta. Quer ver uma coisa? Esse não é um bicho bem. Quer ver uma coisa? Ele teve com a maior raiva. Se for mesmo. Homem é um bicho besta. Quer dar um exemplo? A maior briga. A mulher chega, normalmente, aquele gingado, a lesão de cabeça, agradecer. Desculpa. Eu não gosto de ver você com essa raiva assim, cara feio. Me sinto tão mal. Se chegar a fazer isso. Essa não está falando aí a parte de quem? Do homem ou da Se a mulher? mulher fizer isso, A mulher fazer isso. A mulher faz bom. Quando Calma ele tá com raiva. aí. Vou explicar. O que é que o marido faz? Esquece. Esquece, rapaz. Esquece. Passa. Agora, se for o contrário, eu não quero saber nada. É que todo homem já assim não, pastor. Vai cair no pau. Eu sou assim. Sim, mas eu não sou pastor. Ele vai responsabilizar dos outros. A maioria. A maioria dos homens são assim. A maioria são A assim. maioria são Não assim. sei não, viu? O senhor é diferente disso, João Luiz? Eu também não sei, né? O senhor é diferente Eu disso? sou difícil brigar e sou muito fácil de aceitar a desculpa. O meu marido é muito bom. Estou vendo com ele até hoje, porque ele é doido, então eu tenho feito dele. As ignorâncias que ele fala. Você tem que se organizar, achar raiva dele, deixa ele mais conta todo meu. Aí é ignorância. Eu olho assim para ele, e daí? Eu tô achando, volto e vou pra lá com a sua ignorância falando que você cantou. Eu sou dessa maneira. Se eu tiver, se eu sair de casa e lá fora, eu não vai encrenca, se vai embora. Tem exceção, tem exceção. Quando eu chego em casa, hoje eu tô meio nervoso, tô meio já para poder, se a mulher entender, ela não vai estar brigando com nada. Como é assim? Homem prefere paz do que mal-estar. Calada. Agora eu digo uma coisa.
Mesmo sem você estar errado, você não já pediu perdão, não? Tá todo mundo ficar igual isso? Eu errado, eu pedi perdão? Mesmo sem estar errado. Certo, você é certo, Gabriel Perdão? Estão certo? Sim. Assim, tipo. Para evitar uma confusão. Para evitar o Mesmo você mal-estar. sabendo que você está Não, certo, olha, você já chegou para ele e falou... se você tá dizendo que a culpa é minha, se você, olha, aconteceu ou não já aconteceu a situação? Se você está dizendo que a culpa é minha, se foi eu que provoquei, tá bom. Ah, eu falo pra ela assim. Eu acho que não, mas me perdoe. Tipo, eu falo pra ela Isso é um assim, bom tá conviteiro. certo. Mulher não tem isso não, é Tá difícil certo. mulher ser Eu sei que eu tô errado. Quando eu tô errado, eu sei que eu tô errado. Mas Se pra mim, passou quando da eu tô certo, errado, eu tô ele não dizendo que fica, deu certo. Ah, não dá pra ver aqui. Não é assim não? Você passou das 6? Você não tá, você vai trabalhar aí, passou da cedo. E o homem que encontrou? Irmão Fátima, e o homem que encontrou, e o homem? Pode não, irmão Fátima. Olha, programa sua mente para hoje. Canso de falar isso Não, para mas ela. não é questão de outras coisas não, é Não, comunicação. eu Isso sei. vem aqui, né? Eu estou entendendo, mas a senhora já programa sua mente. Ei, 6 horas não. Hoje. Ali eu já vai, nós temos assim. A senhora dá uma tolerância de 2 horas. 8 Tem horas. coisa, sobre isso aí, tem coisa que a gente não pode controlar, tá ligado? Porque a gente tem que Exatamente, que a empresa pode aí, precisar. não tem. Agora tem lugar que chega a 6 horas, mas não tem. Mas ele O Ney saía de manhãzinha pro alto. Aí dava 7, 8, 9, nada, não deixava eu preocupada. Meu Deus, o que aconteceu naquele mato pra lá? Meu Deus, o que aconteceu? Tá num lugar de dia, aí a minha irmã disse assim, ah, deixa ser besta. Ele vai tirar o leite bem cedo, chega ali, ele fica naquela casa ali. Aí eu saí um dia cedo, na orelha, tu tá lá, num café, conversando com aquele papo. Eu preocupava mais besta, né? E às vezes tem outra preocupação, né? Às vezes o cara quer trabalhar, mas ele se corrompe no trabalho, Normalmente. Aí eu fui perdendo mais aquela preocupação, né? Normalmente, a minha esposa faz o seguinte, ela diz, olha, eu vou no supermercado, depois eu vou no centro. Eu já sei, quando ela vai em algum lugar fora do supermercado, do centro, resolvi passar no shopping. Ok, tranquilo. Então, Aí tem como ela virar pelo telefone, esse mapa aqui, e só ver se ela correu pra lá. é uma comunicação que a gente faz. Mas, O pessoal se preocupa muito. entenda, irmãos, e isso, essa questão que a gente está comentando aqui, faz parte da família. Faz parte. O seu temperamento, irmão Fátima, não é igual ao do irmão Luiz. E se fosse, era ruim. 2 calmos, parecia que tinha, todo dia, você tinha mais 2 dias é 4 direito. Tem que ser um mais acelerado e um mais calmo. É normal isso. Conselheiro. Mas vocês entenderam o que é submissão? Vocês entenderam? Agora, as mulheres de hoje, Sandriele, têm muita dificuldade de entender isso, Agora, de aceitar isso. sobre esse negócio aí, a mulher tem todo direito, porque quando ela procura uma pessoa para cuidar dela, ela tem essa possibilidade de esse Submissão. Sim. O compromisso dela é cuidar do marido e fazer a comida. Sim. Não, se ele trabalha, tem direito a. Você vai trabalhar para cuidar da sua família, você Eu nunca fui trabalhar para eu chegar em casa e achar que dia como você quer estar trabalhando. Agora, se estiver vadiando, eu só faço a comida quando eu quiser. Porque está vadiando, não está trabalhando. Mas aí não tá correto. Se eu tiver dando minha mão, Eu já fiz meu isso, marido já. estiver dando primeiramente, eu tenho que fazer aqui. Mas trabalhando, para poder pegar a casa. Está vadiando, não vai ficar bom, não vai Trabalhando, ficar trabalhando, para poder pegar a casa, para poder E o homem é sujeito, tá vendo comida na mesa. Agora eu tenho que fazer, quando ele chegar e fazer para comer. Não briga não. Não briga não. O homem tem um defeito que eu vou falar mais pra frente. Agora a gente está falando da mulher. Qual é o problema do relacionamento hoje? O esposo chega do trabalho, aí a mulher chega assim, agora você vai resolver o problema do cachorro, o cachorro ali está folgado. O problema é que o vizinho veio aqui e falou mal do seu cachorro. Aí quando você prendeu o cachorro, você prendeu porque quis. E tem outra coisa, vai comprar para subir, aquela coisa acabou de faltar. Ainda mais de uma coisa, amanhã não é de feira. Mas peraí, meu. Vai levar os cabos lá comida dos cachorros, que os cachorros já estão morrendo de fome. Aí o camarada nem respirou, aí recebe uma tonelada de informação. Mas peraí, vou começar por onde? Você deixa pelo menos tomar banho e comer? Entendeu? Da igreja ela fala um pouco mais, fala um cedo, eu dia de vez, porque vai cuidar da agora. Né, Manezinha? Não vou esperar com leite, mas a gente esquece de dar o recado. Sim. Olha, uma estatística.
60% das mulheres são orgulhosas, casadas. E os homens? Os homens são orgulhosos. 38. A mulher só fica demais, a mulher merece um dia, prato para lavar, comida para fazer, casa para varrer. Aí quando de novo, aí olha a pia, tem prato para lavar, comida para fazer, é o dia todo. O trabalho de mulher não é fácil, não. O dia todo O do homem também não é. Sabe por que é difícil a convivência? Poxa, eu estou com a minha esposa há quanto tempo já? 6 anos. 6 anos. Mas ela tem uma história dos últimos 6 anos para trás. Eu tenho uma história do tempo que eu conheci ela para trás. E a gente se moldar para os dois se aceitar e viver, e suportar, e aguentar e não separar. O grande desafio do casamento é isso. Mas se for olhar para as coisas que ficou para trás, vai ver tudo. Não, irmãos. Depois eu nunca me cabeça não, depois não ficou para trás, porque a gente talvez casa, eu vou casar para ser melhor. Quando em casa vai tomar conta da casa do mesmo jeito, Mas é com amor, aí fica fácil. melhor um pouco. É para fazer. Entenda. Ele não está falando de olhar, ele está falando de... Por exemplo, é o meu exemplo. Eu saí de casa, da casa dos meus pais, com 15 anos de idade. 15 anos de idade eu saí de casa. Então, dos 15 anos por diante, eu fui independente. Eu nunca tive um homem para tocar uma lâmpada para mim. Não, irmão, eu até que queria. Mas eu acho que eu casei. Eu até que queria ser submissa, eu queria um marido para cuidar de mim. Mas o que eu casei, misericórdia. Se quebrasse, se coisasse uma lâmpada, eu que tinha que tocar. O terreiro eu que tinha que limpar. Se fundasse uma torneira, eu que tinha que... As paredes, era eu que tinha... Tudo era... Mulheres que não sabem pedir com amor, que o homem deixa, que a mulher não é não faz. com amor, não. É. Não é pedir com amor, não. Sabe o que era? Quem estava sentando em casa é eu, né? Não faz nada. Vamos encerrar esse assunto. Sabe o que é, irmãos? É por isso que eu não aprendi, eu não fui, eu não era, porque eu que tinha que assumir. O dinheiro dele era eu que tinha que receber. Se eu quisesse comprar as contas, pagar as contas. Só se for, Na minha casa tem terreiro. escuta aí. Vale mais. Só se for nada, né? O Renan está falando que a mulher, porque tudo que a mulher pede do homem, ele faz. Agora, não, a questão não é essa. A questão é que o pai do meu filho, a questão é que Mas quando se pede com amor, Tem homem que não faz de fica jeito fácil. nenhum. a questão não é dizer que o pai do meu filho, ele não assumiu o lugar dele. E se eu não assumisse, a casa ficava, eu deixei. Eu casei e deixei. O mato chegou aqui nas minhas pernas, o mato da frente de casa. Eu digo, rapaz, tu não vai não cortar? Arruma alguém para cortar. Eu digo, rapaz, você não tem dinheiro para pagar. Depois não faz. Irmão, entenda bem. Então, é isso que eu estou falando. Então, olha só, eu fui acostumada a nem sair. Eu fazer as minhas coisas. Eu tomar a frente de tudo. Então era eu e eu. Aí, quer dizer, eu vivi a minha vida inteira desse jeito. Há 6 anos que eu estou com ele. Então eu tenho que fazer um esforço muito grande. Eu tenho que fazer um esforço muito grande para deixar que ele tome as decisões. Deixar que ele faça as coisas. Porque a pessoa que é... No caso, né? Eu tinha uma empresa. Eu era acostumada a comandar. Então, Queria ser comandada aqui. não, eu não tenho problema com isso, não, porque eu já fui funcionária e eu sempre fui funcionária boa. Mas não existe imposição, existe solicitação. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que eu tive essa bagagem de ser independente e cuidar de mim mesma. Viver sempre só. Cuidar. Aí assim, mas é diferente de uma pessoa que teve um esposo e sempre fez as coisas. É diferente. Sempre tomou as decisões. Então, se tivesse um carro para consertar, ele que consertava. Não, deixa que eu vou fazer, né? Mas não, era eu. Sempre fui eu. Aí assim, para uma mulher que viveu como eu, é mais difícil, eu estou dizendo assim, não estou dizendo que é impossível, eu estou dizendo que é mais difícil você mudar a mente. E olha que eu não concordo não, eu acho que a mulher deveria ficar em casa e ser sustentada pelo homem e cuidar da casa, dos filhos, da educação dos filhos e do marido. A mulher não deveria trabalhar fora. Agora, para vocês homens, tem uma coisa, quem administra o dinheiro é a mulher. Mas na maioria das vezes é isso mesmo, né? Entenda bem, irmão. O Eu segredo... acho, né, que nós estamos no século XXI, mudou muito. Se fosse do jeito que você fala, eu acho que muitos casamentos duravam. Eu mesmo na minha, Mas o problema é esse, na minha convivência, O problema é que teve ainda hoje, se o um... meu terreiro for ali um pé de mato pro meu marido, sabe que o mato toma de conta da casa. Mas é... Nunca pegou
como Hoje, ainda para ficar uma que as mulheres não aguentam que as antigas aguentavam do marido. Cada passa, Hoje os homens eram uma coisa, antigamente os homens eram muito machistas, eles batiam muito nas mulheres, eles judiavam muito das mulheres, brigavam 24 horas, porque o meu pai e minha mãe brigavam o dia todinho e a noite todinha. E ainda fizeram um monte de meninos. Não é? É incrível, viu? Mas antigamente os casais brigavam muito, e hoje ninguém quer viver mais aquela vida. Não dá para viver, não viver. Deixa logo. Hoje é assim. Na verdade, essa cultura ela foi implantada no final dos anos 80 para cá. Aí foi implantada essa cultura. Mas a convivência conjugal, o segredo é eu conseguir dialogar. Agora, dialogar com inteligência, com sabedoria, sem apontamento. Não, você não fez, não, você também errou, assim. Não é a mulher que não aponta, é a mulher não, pelo menos. O homem manda apontando tanto não, agora a mulher. Aponta e um bocado. Porque o homem é assim, ó. Eu conheço um irmão. O homem, ele só diz duas palavrinhas que magoa, bem magoado. A mulher, ela Magoa fala e não magoa ele um minuto. Não. Não sei o que ele aguenta. Agora, quando ele não é ninguém, só ele abre a boca, ele machuca bem machucado. Vou explicar Ele já isso. tá A mulher também machuca com as palavras. A diferença é que o homem Sabe que não é o homem. leva a pancada e não reage. Quando ele reage, é matando. Entendeu? Então a diferença é essa. Mas, irmãos, voltando ao tema casamento, a instituição casamento é a melhor coisa que existe. Não tenha dúvida disso. Eu conheço um irmão que ele é tão bonzinho para a esposa que ele não queria nem comprar aquele carro, mas a esposa queria comprar, então ele de boa aceitou, permitiu, assinou embaixo. Mas não deixa agora. Não deixa que vai falar dele, irmão. É maravilhoso, maravilhoso. O meu marido mesmo, eu casei com ele, na vida que eu vivia, hoje eu tenho a vida de terceiro, depois que eu casei. No meu casamento eu não me arrependi, não. Outro mês você não encontra não, encontra Não, mas ele não. Ele não, nem que ela não encontrou outro aí, né? Não, mas ele não. Só tem ele. Eu disse- Eu mesmo, se depender de mim, eu devo fazer muitas coisas eu que faço, mas coisa de casa, de roça, Eu ficava com a irmã. Agora depender de fazer feira, depender de cuidar de ir para rua, fazer compra, fazer essas coisas assim, chega. Eu reclamo de uma irmã, eu disse a ela, Uma cebola pequenininha, outra Você? Sim. A coisa é o meu caso. Eu não faço pra não. não. a minha mãe nunca fez feira, meu pai nunca dava espaço para fazer feira. Ele Para comprar trazia. coisa, para o que consertar ela uma coisa, precisava. uma coisa que não tem nada, quebrado, qualquer coisa, foi ele botar numa loja para ir consertar. Agora, só para consertar, para vender, para tudo. E primeiro eu fazia feira, hoje eu não faço mais feira. Não. E vai a você, que você, ela porque ela sabe que precisa de comida de casa, ela sabe comprar. Porque assim, a mulher, ela sempre vê um menino precisando de uma cueca, vê um menino precisando de uma calcinha, vê que precisa de um pano ali, de uma coisa, vê que precisa de uma toalha, então ela ir para feira, ela tem a oportunidade de fazer o que ela quer. Vamos ver, pá. E o homem, ele faz as compras, mas faz muita coisa mesmo. Isso, Não, isso. eu não faço, quem faz é o Ney, mas quando ele chega, eu olho assim, eu não brigo porque eu não quero brigar. Eu olho assim, eu digo, cadê isso que faltou? Eita, me esqueci. Você não me falou nada? Não, coisa não falta nada. Eu ia pra feira, comprava 8, 10 quilos de carne e não comprava outra coisa. Aí, Eu não tem pelo meu olho, já tem mais coisa que eu Ele sai, a hora Hoje não é assim. ele me pergunta, ele está fazendo isso aqui. E aí, alguém tem perguntas? Alguém tem perguntas? tem uma pergunta. Dê um básico, Eu sabia. dê um básico da responsabilidade do homem no casamento, ou da mulher primeiro ou do homem. Os dois, eu quero que o senhor dê um básico da responsabilidade que o homem tem no casamento e depois a mulher. Qual é o básico da mulher, a responsabilidade dela no casamento? A responsabilidade do homem, suprir. A responsabilidade do homem, proteger. A responsabilidade do homem, direcionar. A responsabilidade do homem, ser cabeça. A responsabilidade da mulher, manter o lar em paz. A responsabilidade da mulher, cuidar. A responsabilidade da mulher, ter zelo pela família, pelo marido. A responsabilidade da mulher, satisfazer a família. Entenda? É o maior erro do mundo esse tipo de mãe que diz assim: olha, menino, você não está me obedecendo não, né? Quando eu chegar, eu vou falar com o seu pai, que o seu pai vai tomar providência. Isso é um erro grave. Sabe por quê? Porque ele está dizendo para o filho: eu não tenho moral nenhum para você, agora seu pai tem. É o maior erro. No meu tempo, minha mãe batia o prego e meu pai chegava e me dava. Isso. Minha mãe batia e quando meu pai chegava, ela fazia bater de novo.
Tava a história e tem que bater no outro. O pai e a mãe têm a mesma autoridade na família. O pai e a mãe têm a mesma autoridade. Não tem diferença porque você é mãe, porque você é pai. Não, de jeito nenhum. E tem pais e até mães que o pai bota de castigo e a mãe vai lá e tira. A mãe bota e o pai tira. Isso é um absurdo. Só que nesse detalhe aí, tem muitas coisas que tem pessoas que querem fazer a coisa do seu jeito, sem entender o filho, porque a Bíblia diz a tarefa do filho, a Bíblia diz a tarefa do pai, mas diz a tarefa do pai sobre o filho também. Não entende o seu filho, você irrita e depois quer dar castigo? Oi, irmão Elis, mas tem uma coisa. Por exemplo, se a sua esposa errar no castigo com o seu filho, Você vai deixar para depois, eu sei isso. então o senhor não tem que tirar o castigo dele de maneira nenhuma. O senhor vai conversar com ela para que ela veja que ela errou. Mas não tirar a autoridade dela na frente da criança. Com certeza, eu sei disso. Alguma pergunta? Seu irmão. E também a mulher tem a função de administrar a casa, né? E os dois juntos ensinar, educar os filhos. Em toda a minha vida, eu fui uma vez ao supermercado. Tá mais, né? Eu, de vez em quando, acompanho a mulher, mas não sou muito. Não gosto muito, não. Se a minha esposa resolver sair para comprar roupa, mesmo que eu tivesse a perna, não vou. Pode me filho. Agora, quando ela comprar algo para mim, a primeira pergunta que eu faço para você comprou o quê? Porque eu tenho a visão que se eu sou beneficiado, ela também precisa ser. Não é só eu. Não é difícil conviver, irmão. Não é difícil conviver. É difícil se a gente não dominar o nosso temperamento. É difícil se eu quiser que a minha vontade prevaleça na imposição. Aí sim. Estava até errado, se alguma coisa estava bem. Agora que... Aí a última pergunta que eu faço para a gente encerrar esse tema. O senhor está entendendo, o irmão Adaildo, que a gente está falando? Casamento é difícil mesmo, né? É difícil. Agora o senhor trocaria sua esposa por outro homem? O senhor trocaria, irmão? Também não. Tu trocaria por uma mulher, José? Não, não era quase muito. E ele ainda, mãe? Tá vendo? Vinha dentro do troco. Por quê? Porque foi Deus que fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, e isso não muda. Isso não muda. Isso não muda. Isso é imutável. Aí o erro hoje da população está nisso. Eles acham que se troca. Fica melhor, fica pior. Está amarrado. A partir desse momento, as escrituras registram a maneira como a união entre o homem e a mulher é vista aos olhos de Deus. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Ou seja, no ato do casamento, o homem e sua esposa passam a ser considerados por Deus uma só carne, uma unidade, em que há amor, cumplicidade, objetivos e propósitos comuns. Está ouvindo, irmã Fátima? É uma só carne, irmã Fátima. A união entre homem e mulher possibilitou o cumprimento da ordenança que o Senhor deu a Adão e Eva. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Os filhos, portanto, são fruto de uma aliança de amor instituída pelo próprio Deus. Os planos de Deus são perfeitos. Quando ele estabeleceu a família, seu propósito era criar um refúgio no qual homem e mulher vivessem em harmonia e paz. O Senhor projetou lá para que as pessoas tivessem um lugar onde pudessem desenvolver-se plenamente. Consequências do pecado para a família. A Bíblia nos fala sobre obras da carne e fruto do Espírito. O pecado evidenciado pelas obras da carne separa-nos. Pode ligar. Ligou, irmão? Ligou? Ligue lá, por favor. Separa-nos de Deus. Não, tá aqui. Não está ligado não, filho. Ligue lá. Ela vai pegar. Por isso precisamos mesmo e pedir ao Espírito Santo que ele produza em nós o seu fruto, o qual nos permite viver de acordo com os padrões que Deus estabeleceu para a nossa felicidade e a de nossa família. Foi o pecado que afastou o homem do seu Criador. Consequentemente, a família também sofre os efeitos disso, o que
propicia o rompimento dos vínculos existentes entre os membros da família e a própria dissolução familiar. Meu irmão, todos nós sabemos que quando Adão pecou, o prejuízo veio para toda a humanidade. A gente sabe disso. Mas perceba bem, quem pecou na visão de vocês? Foi Adão ou Eva? Foi Eva. E Eva? Foi quem? Ela me mandou comprar, tá? Sandriela, quem pegou foi quem? Adão ou Eva? Adão. Maurício. A história que eu ouço falar foi a Eva, né? Só para ter pessoas. Só para ter pessoas. Quem pegou, irmão? Foi Adão. Quem pegou minha mãe? Foi ela. Não fala. Mas foi Adão que enganou ela. Foi Adão que enganou. Aí depois eu vou fazer uma coisa. Dona Lourdes, quem pegou? Adão ou Eva? Foi Eva. Quem pegou? Eva. Cadê a última árvore? No banheiro. Vamos lá. Passou? Foi a coisa que Eva foi enganada pela mãe. Pode ser. Ela foi quem enganou. Então, Adão pegou com ela, quem pegou primeiro foi a mão. Mas como foi Adão se ela enganou ele primeiro? Ela tem. Ela enganou ele primeiro? Não, enganou. Ele que se enganou. Olha só, eu vou ler o versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do fruto, isso a mulher, e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. 13. Você. Aqui então foram ambos os olhos de ambos. Então Você? foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Vamos lá. A Bíblia diz que Eva pegou do fruto e comeu. Ok? Deu ao seu marido e ele comeu. E depois disso, os dois perceberam que estavam nus e fizeram um vestido de folhas e se vestiram. Um versinho? Porque a Bíblia não diz que quando Eva comeu, ela percebeu que estava em pecado. Porque a Bíblia só diz que só foi percebido que os dois estavam em pecado depois que Adão comeu. Porque foi dada a sentença para Adão. Deus disse para Adão: Exatamente. você é o responsável pelo jardim Mas ele não tá e você não pode comer daquela A árvore. responsabilidade sobre o jardim era de Adão. Por isso que quando Eva comeu, a Bíblia não diz que ela percebeu que estava nua. Não. Mas quando ela deu a Adão e ele comeu, aí o texto diz, aí eles perceberam que estavam nus. A responsabilidade era de Adão. O que era que Adão devia dizer? Não, minha filha. Esse fruto aí, Deus disse que não era para a gente comer, não. Você se arrebenta sozinha. Você já comeu, sim. Você já comeu, já era. Tchau. Agora, por que a gente diz, Dona Lourdes, que homem é besta? Imagina-se que, depois que Adão viu, imagina-se, não está na Bíblia. Depois que Adão viu que ela comeu, isso, rapaz. A minha princesa comeu da fruta e não podia comer. Eu não vou deixar ela se ferrar sozinha, não vou me ferrar, não, velho. Eu não vou perder a minha rainha, a minha princesa, que é da minha costela. Como você acha que Deus tinha condições de dar outra mulher para Adão? E descartar aquela? Claro que tinha. Mas ele, apaixonado por ela, encantado com ela, meu amor, já que você se ferrou, me dê pra cá que eu vou me ferrar também. Porque o que eu saiba, Não. da história, né? Ele estava de olho fechado. Ele está
Tá com ele fechado? Sim. É Ele comeu mais. todo fechado. É mais. Não. Eu tô pensando. Eles eram cegos, eles só abriram os olhos depois de comer, né? Não, irmã, eles abriram os olhos para ver a maldade, para ver as coisas. Eles eram burros, eles eram burros. Eles viviam nus no jardim. E não tinha vergonha, não tinha. Deus aparecia. Deus Não tinha animais, mas hoje não deve do jeito aí. Ele não fica com vergonha. Você pegar um bebê de 1 ano de idade, você deixa ele nu aqui, se você ficar rindo dele, ele tá... Eu acho que é por isso que todo mundo entra em tentação. Mas às vezes uma pessoa com um negócio, ela faz assim, né? Pega uma hora que tá indo pra caramba, não. Aí fica do lado, não, aí tá problema também. Aí quando Adão comeu, aí a Bíblia diz, e eles perceberam que estavam nus, e eles conheceram a maldade, e eles foram contra a vontade de Deus. Tanto é assim, que quando Eva comeu, Deus não veio reclamar com ela não. Mas quando Adão comeu, no final da tarde, Deus veio procurar. Quando Deus veio procurar, qual foi o primeiro nome que ele chamou? Adão. Adão. Mas a serpente também foi maldosa com ela, né? Porque ela também não sabia de nada. Qual o problema de Adão aí? E a cobra queria ganhar o... Ela sabia. Ela sabia? Qual o problema de Adão? Eu também que eu li... Qual o problema de Adão? Quando eu passei para ele que não podia comer, ela disse, não morre não. É Deus que está se enganando, dizendo que se vocês comerem, vocês vão pecar mais. Qual o problema de Adão? Está enganando vocês, não adianta jogar na Bíblia. Qual o problema de Adão? O problema de Adão foi porque ele não corrigiu sua mulher, foi e comeu também. Aí se arrebentou. Esse foi um. Qual o outro problema de Adão? Aí a gente chama de a gente pegar com ele. Foi sabendo, não, foi tudo. Não, um deu o primeiro passo, que foi... se Adão não tivesse comido, José, Não tinha acontecido. a humanidade estava ferrada não. É. Qual foi o pecado? Qual foi o segundo pecado de Adão? Ele deixou por um bom tempo Eva sozinha fazer amizades. Não me coube amor. Que negócio é esse? Está fazendo amizade com a serpente? O que dá para entender que aquele não era o primeiro encontro da mulher com a serpente. Houve outros encontros. Então Adão devia estar atento. É vigiado mais. Obrigado, olha, estou percebendo que você está andando muito sozinho aqui pelo jardim. Não está aparecendo nada para você não. Está tudo bem. Mas Adão deixou. Ela, sozinha, acabou sendo seduzida pela conversa da serpente. O que é que eu aprendo? É bom a gente sempre estar. Quiser ler aí, por essa mãe. 2.1. A ruptura dos vínculos familiares. Por causa do pecado, a família tem passado por tristes mudanças. Os sentimentos, o sentimento positivo de amor, aceitação, acolhimento e incentivo, que permitem aos familiares ter saúde emocional e crescer em todos os aspectos, do cérebro, dado lugar ao sentimento negativo, de ódio, inveja, depreciação e competição, que levam à dissolução dos vínculos afetivos e à desagregação familiar, atrapalhando o projeto de Deus para o ser humano, no meio da família. Isso pode ser visto desde os primeiros familiares. Caim, o primogênito de Adão e Eva, com ciúme matou seu próprio irmão. Esse exemplo mostra, de modo claro, como o pecado pode destruir a paz, a harmonia, o amor que deve existir no seio da família. O que é que esse tópico quer dizer? Hoje, no meio da família, é uma verdadeira disputa. Que tipo de disputa? Há uma disputa total hoje. Hoje, as pessoas fazem guerra com tudo. As pessoas deixam o ciúme tomar conta da família. Hoje, querendo ou não, há certos pais que dão privilégio mais a uns filhos do que a outros. Querendo ou não, hoje, dentro da família, há inveja. Conversa com ele. Mais querido sou eu. Quer ver
que hoje a família está estragada, não toda, a família cristã não está estragada não, mas morrem os pais e há uma distribuição de bens. É uma guerra ou não? 90%. É uma guerra. Eles, a casa está no meu nome. Não, mas o apartamento está no meu. Não, mas o carro é meu. Não, mas a casa é minha. Não, mas isso aqui é ou não é? Antigamente, podia até existir, mas você ouvia falar dessa disputa? Eu fui no velório e no velório mesmo, os parentes que eu estava conversando, a aliança da avó é minha, viu? Aí o outro disse, não, de jeito nenhum, eu já falei com o vô que a aliança da avó vai ser minha. Não, senhor. Aí as duas saíram de lá e foram falar com o avô está se acabando de chorar. Eu disse, pelo amor de Deus, rapaz, deixa o homem pelo menos chorar. Às vezes já vem do cemitério dizendo, graças a Deus me livrei desse problema, minha mãe só vivia fazendo tanto trabalho a gente. É, velho. A gente ouviu um comentário aqui no começo que o filho estava rindo do velório da mãe. Não foi também? Estava rindo da cara dela. Rindo da cara da mãe no velório da mãe. Em que mundo a gente está? O filho rindo da puta É, Sim. Da própria mãe dele. o cara tinha morrido, ele tá com shampoo. Acho que é. Quando ele era Aí ele tava pequenininho, mandando da mãe dele. Aí ele estava levando na barriga da mãe dele. que tamanho ele é? Ai, Deus, ele não tamanho do irmão que tá aí. Não quer dizer essa criança? Tem mais. Ele é casado. Nós já imaginamos Uma coisa doente. chegar a essa época do filho sorrir por causa que a mãe está sendo velada. A prima dela, morreu. Você já imaginaram isso? Os filhos são todos de problema. Deus o livre, Deus o livre. A nossa mãe morre. Aí eu estou no velório. Eu vi vai dar uma briga por uma volta. Ali, vizinha ele. A tia brigando com a mãe para pegar a volta do bairro que morreu. Não é logo. E a volta daquele homem, velho. Porque era do Brasil. Enterrou-se no Parque das Flores, um senhor, que a esposa dele tinha. O negócio é muito desse negócio, anel, pulseira, brinco. Mas ele viu tanto que a confusão ia ser grande, que ele botou tudo dentro do caixão, fechou e ninguém vai brigar. Aí lá é queimado, né? O incinerado. Aí o cabo aqui queima, leva pro cara. Foi incinerado. O casal foi incinerado. Aí perdeu ouro, perdeu prata, perdeu tudo. E ficaram com raiva do marido. Desse jeito. A família tem perdido a essência. Mas eu dou graças a Deus, sabe por quê? Porque a igreja tem por obrigação lutar para manter a família. E não acho, irmão, normal. Eu vou até tirar essa parte do vídeo. Não acho normal. É assim. Tá, suponhamos que a Tânia está solteira e a José está solteira. Aí está aqui o irmão dado ali. Sabe que ninguém se tornou casal? Não. A Tânia está solteira. Agora é um casal. É assim. É assim mesmo. É assim mesmo. O mundo vai é dar assim. Não é assim não. Não acho isso normal. Sangue de Jesus tem poder. Vamos olhar para Jesus reverter o quadro. Quem olha dizendo isso, diz o quê? Homofóbico. Né? Hoje em dia, que tomar mais é isso. A desagregação familiar. A desagregação da família acontece quando o pecado já se instalou totalmente no lar. Depois disso, as consequências começam a manifestar-se. O casal perde o diálogo, pais e filhos passam a desentender-se, irmãos começam a brigar. Se isso culminar na decisão do casal de separar-se, a família toda pode desintegrar-se. Ô, irmãos, a pior desgraça, senhor aí, é uma família viver em guerra. É a pior desgraça. Rapaz, tem uma vez que eu chego na casa do fulano que o pau chega para quebrando. Ah, comeram a comida toda, deixaram pra mim. Cadê aqui? Eu deixei aqui o meu pedaço de carne, já comeram. Ah, coma ovo se quiser, instala aí, coma. Eu comi aquele pedaço meu, você não chegou primeiro, porque não quis. De tudo briga. De tudo briga. A verdadeira família. Você sabia que uma característica de uma verdadeira família
é olhar assim e dizer, eu não vou comer esse arroz todo e deixar meu irmão com fome. Eu não vou comer esse macarrão todo e deixar minha mãe com fome. Não, do jeito que não. E é uma característica que o sertanejo tem. É vontade de dividir as coisas. Também eu acho errado uma ideia que o nordestino do sertanejo tem. Onde come um, come 10. Não é bem assim. Hoje não. Hoje não. Já foi a época. Hoje não é mais assim. Por quê? Irmão, dar educação hoje a um filho é uma das coisas mais difíceis que existe. Alguém de classe baixa, até formar o filho, lá pela casa dos 25 anos de idade, dos 0 aos 25 anos de idade, tem gasto 300 mil. Alguém de classe média, dos 0 aos 23, 25 anos de idade, tem gasto cerca de 800 mil. Alguém de classe média alta tem gastado 1.200.000. Mas se fosse só o dinheiro é bom. E a educação? Que tem a educação que a mãe não consegue passar. A figura do pai é que passa. Quer ver uma coisa? Se uma mãe for brincar com o filho, ela brinca de leve, ela dá um empurrãozinho leve, para o menino não cair, não se machucar. O pai, se for brincar com o filho, ele vai brincar com alguém, parece que é do mesmo tamanho dele. Ele dá um empurrão que o menino sai dele. Porque o pai ensina o menino na natureza de homem, na natureza da mulher mais suave. Tem coisas que o menino vai entender se a mãe explicar, mas tem coisas que o menino só vai entender se o pai, meu filho, senta aqui. A figura paterna é muito importante. Então, nós fazemos filho hoje, mas não temos tempo para o filho. Nós fazemos filho hoje, mas não aconselhamos o nosso filho. Nós fazemos filho hoje e achamos que dar comida e colocar roupa, acabou demais. Na verdade não é. Comida e roupa está lá em terceiro, quarto lugar. Tempo, educação, dedicação, diálogo, está em primeiro lugar. Eu conheço uma filha que diz assim, eu sei que meu pai é meu pai, mas não converso com ele, não conversa comigo. A gente vive assim. Isso é terrível. Sabe por quê? Porque a filha vai ter na cabeça que homem é igual pai dela. Não dá valor a filho. Não foi nada. A gente tem que ter filho para pensar o seguinte. O filho olhar e diz, eu quero uma esposa no modelo da minha mãe. A filha olha e diz, eu quero um marido no modelo do meu pai. Se os nossos filhos não olham e diz isso, nós estamos com problema. Propósitos de Deus para a família. Ninguém te pergunta, não? Você tem pergunta? Sim. Não é pergunta, mas eu fico com questionamento. É muito difícil acontecer isso aí. Hoje, isso está sendo difícil no lado cristão, no lado que não é cristão, quer dizer, mas tem, eu sei que tem. Mas os pais têm que ser exemplo para os filhos. Mas na maioria dos casos, os filhos estão sendo exemplo para os pais. Acontece isso. Infelizmente, o senhor me fez engasgar. Infelizmente. Põe a garrafa na cabeça. Aproveite para descontar a raiva. Eu acho que o senhor está querendo dizer que não é exemplo. Eu acho que o senhor está querendo dizer que eles ensinam os pais, né, que os pais... Sim, não, hoje a gente já vê os filhos dizer, se for para me casar para viver que nem meu pai e minha mãe, isso não quero me casar. Aí uma casa vai pior. Já vi isso acontecer. Não, tem isso, tem que ter muito cuidado, né? Para não deixar Eu quero viver com o pai e a mãe, Deus me livre, uma casa pior. Ô, irmão, outra coisa que eu vou dizer a você, viu? Graças a Deus que nós estamos na nossa geração. Mas tanto mulher de qualidade quanto homem de qualidade está diferente. tem, não, mas ainda tem. Ainda tem mais errado. Raríssimo. Os homens de hoje, irmão Edilson, é aqueles que não sabem sair de casa sem colocar um gelzinho no cabelo. Os homens de hoje é aqueles que tem que botar base na unha. Os homens de hoje é aqueles que usam as calças bem apertadinhas, rapaz. Eu conheci um amigo meu. Os homens de hoje, eles chamam a mulher para matar a barata. Ai, meu Deus! Ian, tô confiando em você, viu?
Seja diferente. Não, e aí vamos pagar maiúsculo. Pagar maiúsculo. E as mulheres estão difíceis, sabe por quê? Eu vou me submeter a macho. Eu quero lá saber de quê? Então, porque você não quer saber de macho, quer saber de quê? É por isso a causa que hoje os casamentos tomam assim, porque as mulheres tomaram a responsabilidade do homem, e muitas viveram em viver só, aprendeu a viver como homem e não tinha a sensibilidade que tinha antigamente para que o homem faça as coisas, para que o homem comande. Aí o que acontece? Ela mesmo quer fazer, o homem perde o lugar e da vida abre mão que nem muitos têm aberto. Dona Lúcia, tem alguma pergunta? Eu já sei. Está só ouvindo? Eu não sei. Aí no caso a mulher já quer comandar, aí não. A maioria dos casos é, João. O seu. Os homens estão abaixando a cabeça e ela está mandando. É, tem mulher que tem. Você, Dadeildo, tem alguma pergunta? Pode ficar com a boca fechada? Vem que não, irmão Fátima. Pode falar. Aqui a Maurício, senhora tem liberdade. o senhor não tem pergunta, o senhor não quer falar? Tá só ouvindo. Uma Fátima, pode falar. Minha mãe? André. Oi, Nilson. Eu acabei de falar, mas não vou falar mais. No casamento, eu acho que o casamento é uma instituição divina e é a coisa melhor que tem. Só que o problema é que são dois diferentes para poder se encaixar, para poder dar certo. Mas enquanto os dois estão no mesmo pensamento, a coisa anda bem. Mas quando um começa a pensar diferente do outro, já começa a dar diferente. Enquanto a mulher, ela não trabalhava, não tinha... não estou falando agora, mas já tinha tempo. Responsabilidade para si própria, né? Isso, ela cuidava melhor do marido. Hoje as mulheres querem trabalhar, querem viver do jeito dela e esquece do marido e da família. Aí vem a desgraça por lá. Porque o homem corre para resolver outras coisas. A mulher quer fazer o mesmo para... O meu é meu. A mulher, a maioria, quer dizer, eu acho que a maioria, o meu é meu. A mulher diz. O marido é de todo mundo. Aí, quer dizer, ela pensa naquele eu. O que é que vai acontecer? Mais tarde a família está desorganizada. Mas é justamente isso. A mulher não quer assumir o papel a qual Deus deixou para ela, e o homem também está abrindo mão desse papel. Com certeza, é. Olha, se a minha esposa... Só que acredita, não bate mais. Se a minha esposa faz um negócio errado, você tem que chegar para ela e dizer, não é assim. Se ela entender, é bom demais. Agora, se o senhor for falar e ela só achar que o senhor... Ok. Qual é a melhor opção? Enquanto a gente não sentar para resolver aquela questão, ela vai ter o meu silêncio. Ok? Mesma coisa lá comigo. Enquanto a gente não sentar para resolver aquela questão... Não vai resolver nunca se esperar pela mulher. Calma aí. Mas é por isso que a gente tem que tomar atitude. É isso. Tem que chamar para Não, eu digo resolva. Resolva, meu filho. Pode ficar à vontade, resolva. Mas Meu amor, diga ou não digo isso? sim, não é para aquele prazer. Tome a decisão, faça do seu jeito, pelo amor de Deus. Mas aí quando a mulher diz isso aí, o homem já entende que ela não está. Não, eu quero que ele resolva, pelo amor de Deus. Isso dá mão pra quê? É com relação, a maioria das questões é com relação que envolve a igreja. Não, só a igreja não, tudo. Porque sabe que a nossa vida se resolver a igreja? O que você resolver tá bom. Na Ela está verdade, pretendendo dessa vez. na Agora vai verdade, saber o que é dentro de casa, vai saber compartilhar com o marido. na verdade, a sobrecarga não deve ficar só no ombro de um ou de outro. É igual. Não, mas o homem tem que resolver essas coisas, o homem tem que deixar a mulher tranquila, cabeça presa para cuidar da casa, do marido, e ele resolve os meninos. Não, mas é o correto. Até o pepino da mulher mesmo. Quando a mulher não consegue resolver, leva para o homem, para poder o homem bater o martelo e Se vai resolver. fazer alguma coisa errada, ele dá um golpe, né? Diz, é por aqui, não é do jeito que eu conheço. Tem que ser por aqui, ela te diz do jeito que eu Porque Deus deu um dom diferente para o homem. Para o homem resolver essas coisas, eu acredito que Deus deu uma capacidade melhor do que para a mulher. Como cuidar de uma casa, Deus deu uma capacidade melhor para a mulher. O homem cozinha, o homem cozinha, o homem lava, o homem faz tudo que for necessário. Mas o homem foi dado para a mulher. Quem já ouviu aquela frase? Não é força, é Vou jeito. fazer uma coisa e ele disser, por aqui não dá certo. A mulher tem um jeito, o homem tem a força. O problema é que hoje a mulher quer usar força e o homem quer usar o jeito. É invertido. Tem coisa, que várias situações em casa que a minha esposa diz, abre isso aqui que eu não estou conseguindo não. E eu, tá certo, faço o diabo. Tem coisas que é de jeito. Eu vou abrir na força, não consigo. Ela vem e diz, não, pai, só arrancar isso aqui.
O problema é que estão invertendo as coisas. O que eu tenho que fazer, ela faz. E o que ela tem que fazer, eu faço. Aí complica. Mas ainda bem que a família ainda vale a pena. Com certeza. Propósito de Deus para a família. Deus deseja que seus filhos tenham uma vida abundante, a fim de possibilitar isso. Ele criou a família. Por meio de um lar saudável, as pessoas se tornam emocionalmente equilibradas, contribuindo assim para uma sociedade melhor. Isso significa que a partir da família, o Senhor promove o seu reino na terra, gerando homens e mulheres felizes, seguros, maduros e preparados para enfrentar todo tipo de adversidade e comunicar seu amor. Suprir a necessidade e afeto. O Senhor estabeleceu a família a fim de suprir a necessidade que o ser humano tem de dar e de receber amor. Essa preocupação de Deus foi demonstrada quando ele se propôs a providenciar uma companheira para o homem. Oi, irmão. Prover segurança. A família propicia ao ser humano condições favoráveis para ele enfrentar as crises e as adversidades da vida, suportar níveis altos de angústia e crescer em todos os âmbitos. É extremamente importante, por exemplo, que ao chegarem ao seu lar, depois de um dia cansativo de trabalho ou de estudo, as pessoas encontrem um ambiente de serenidade, equilíbrio e segurança, onde possam sentir-se amada e protegida. Desenvolver a maturidade. As experiências vividas na família contribuem para o indivíduo atingir a maturidade. O papel dos pais como exemplo de vida e agente da interação é essencial ao cumprimento desse propósito. Eles só conseguirão forjar o caráter dos filhos e prepará-los para a vida se tiverem Deus como Senhor e usarem com sabedoria a autoridade que Ele lhes deu. Sabe qual é o maior erro hoje de alguns pais? Eles são daquele time. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Por quê? O filho, a família, ela segue o exemplo do pai. Eu nunca vi na minha vida a mãe ser mentirosa pra caramba, o pai ser mentiroso pra caramba e o filho também não ser. Nunca vi. Por quê? Porque ele conviveu num lugar onde há mentira. Como também nunca vi um pai ser honesto pra caramba. Claro que tem exceções, já tem exceções. Um filho ser honesto pra caramba, aliás, o marido ser honesto pra caramba, a mãe ser honesta pra caramba e o filho ser desonesto. Tem exceções? Tem. Mas na sua maioria, o filho vai fazer como ele foi ensinado. Mas se o marido, se o filho vê o pai pegando na goela da mãe, pendurando ela, você está pensando o quê? E nós não devemos ensinar só falando, nós devemos ensinar sendo exemplo. Hoje eu não leio a Bíblia, mas eu escuto muito a Bíblia. Não leio a Bíblia por causa da visão. Mas por quê? Todos os dias eu via papai com a Bíblia aberta, lendo. Verão e inverno, outono e primavera, lendo. Então, se eu vi, eu vou copiar. A família tem que ser um ambiente de paz. Se a família não for um ambiente de paz, onde é? No trabalho? No bar? De jeito nenhum. Lembro-me de um caso lá no Rio Largo, onde o casal estava intrigado e foi tomar ceia. E o pastor disse: peça perdão a Deus, peça perdão a quem você por acaso tenha magoado. A mulher aqui com o copinho na mão. A mulher aqui com o copinho na mão. Aí olhou aqui por baixo do marido. A marido dela estava olhando para ela. Depois também. Aí, não, pastor, não viu não. Aí, os dois ficaram se encarando assim, parecia um rio. Aí o pastor disse: pode tomar o cálice. Ele se esqueceu de tomar o cálice. Aí a irmã do lado disse: irmã, vai tomar o cálice? Ele disse:
Aí eu cheguei para ele e disse, eu vi. Vocês estavam se comendo com o olho ali. Eita, mas em casa nós conversamos. Poxa, trouxeram o problema de casa para a igreja, para o culto de ceia e voltaram para o problema. Uma família dessa está rindo. Aí você acha que os filhos vão fazer o quê? Vão para o tapa, vão para a pancada, vão ficar intrigados no outro. Mas não é muito feio. Estou intrigado da minha mãe. Estou sem falar com meu pai. Eu não suporto olhar para o meu irmão. Ali é família. Isso é família. Tem muitas coisas que eu posso não gostar do meu irmão para estar intrigado dele. Quem vai para o almoço? Vem seu irmão e sua irmã. Não vou. Se fosse só a irmã, eu ia. Mas meu irmão vai, não piso lá. Família é essa. A família não pode perder essa química. Eu vi uma história no YouTube, não sei se é verdade, de um irmão chorando horrores, que fazia 11 anos que ele estava intrigado com o outro, e nunca pediram perdão, o camarada morreu, ele não foi para o enterro, porque não soube que ele morreu, porque ele pediu, o que morreu pediu para não avisar. Rapaz, a gente deve buscar ferventemente a união da família. Irmão, acabou a família, esse mundo desaba. Tenha certeza. Por que você acha que as novelas ensinam a mulher trair o marido trair a mulher, o cunhado ficar com a cunhada, o sobrinho se apaixonar pela tia? Por quê? As novelas ensinam isso? Ou não? Eu estou mentindo. Sim, As novelas ensinam isso? eu não assisto não, mas já assisti, é isso mesmo. Porque a novela quer acabar com a sociedade como ela é. Para as pessoas acharem normal. E o pior que se a gente não tomar cuidado, aliás, a gente já vê dois homens se beijando e já acha normal. Ou aqui já está indo. Eu acho normal. Não, irmão, o senhor se espanta assim. Não, a gente não acha normal. Mas a gente tem aquela repugnância que a gente tinha lá atrás. A gente não tem. Aqui em Alagoas é uma conversa que para, mas as pessoas não podem política, eu estou gritando, não tem mais nada. Pois é, de tanto a gente vê. Vai se acostumando. Vai se acostumando. Tem mais nada, esses cantacinhos tem demais. Antes, quando eu via quando aparecia assim na internet, duas mulheres se beijando ou dois homens se beijando, chega a seguir aquela nojo, uma repugnância. Hoje a gente não sente isso. A gente sabe que é errado, a gente tem consciência, mas aquela repugnância que a gente sentia antes, não sente hoje. É a mesma coisa, você vê uma criança de 10 anos grávida, você já não tem aquele espanto como você teria. Não, no hospital a gente só de criança, é difícil uma mulher adulta no hospital, mas... Então assim, tornou-se tão normal as coisas que se a gente não se vigiar, se a gente não ficar vigilante, a gente fica assim, o pecado se torna uma coisa tão comum, daqui a pouco a gente está olhando aqui dentro e achando que não. Irmão, eu achei interessante isso aqui, ó. O propósito de Deus para a família é ter uma vida abundante. Agora, eu tive exemplo por mim mesmo, né, a fim de possibilitar isso. Ele criou a família por meio de um lar saudável. As pessoas se tornam, aí diz aqui, né, emocionalmente equilibrado. Quando a gente está do nosso lado, que as coisas estão equilibradas, as coisas vão bem, eu digo comigo mesmo, até no meu trabalho as coisas trabalham bem. A gente trabalha um dia mais tranquilo, quando a nossa família está bem, tudo corre bem. Quando você não está bem, a família não está bem em casa, você não trabalha bem, não progride bem, as coisas dão mais erradas. Isso acontece com a minha vida. Mas o bem-estar da família tem a ver com a questão espiritual também. Também, claro, em todos os lados. Quando o homem está bem alimentado na sua casa, ele emocionalmente, de todas as formas, ele tem mais uma capacidade para tudo. O que é que a gente está aprendendo com isso? Vamos buscar a todo custo a paz. Melhorar. A paz, irmão. Se na sua casa não tiver paz, lugar nenhum vai ter. Se na sua casa não tiver paz, não tem lugar nenhum da sua vida. Eu não posso discutir com a minha esposa e dizer, se você vir quente, eu estou fervendo. Não. Se você vir quente, eu estou com a cabeça de gelo. Tem hora que a gente tem que falar assim, porque quando falar assim, aí eles já querem. Mas eu vou dizer uma coisa, viu, irmão Benício? Hoje é muito difícil, mas é essencial. Quem tem filho
que está na idade de ser educado tem que investir tempo na família. Por quê? Tem que sentar todos os dias com essa família, fazer o culto doméstico, orar com essas crianças, ensinar elas, e isso é a obrigação do pai e da mãe. Dos dois. Dos dois. Se um só tenta fazer, o outro não liga, fica pesado, fica difícil. Então, assim, hoje os pais não querem fazer isso. Por quê? Estão cansados demais de trabalhar, né? Cansados demais com as ocupações. E o principal, o mais importante, que é a educação dos filhos, ficou para trás. Não estou nem aí. Deus me livre de uma hora dessa de ter filho para criar. Deus me livre, porque eu não tenho paciência. Eu não tenho. De sentar para ensinar, eu não tenho. Então, assim, minha. Grande parte da minha família, nós vivemos bons momentos. Eu acho que Pra quem ainda devia ter problema de a 50, né? educação dos filhos não é mais em casa. Eu acho que eles já estão ficando mal educados nas escolas. Não. O problema é que os pais querem que os professores eduquem seus filhos. O professor não ficou para educar o filho, não. O professor ficou para ensinar matemática, geografia, história, educar com os pais. E os pais não querem essa tarefa, não. Mas a gente em casa, a gente fala com eles do jeito. Aí quando chega lá, eles já são outro jeito. Aí lá eles ficam todos cheios com a professora e tal. Mas quando chega em casa, ele já chega de outro jeito. E mais outra coisa também, que mais que eu perdi também essa minha manobra, e os pais numa educação assim, foi mesmo que fez. Com essa história de como é o... Perceba Não bem. não manda da família, não. É a gente que tem abrido de mão. Esse negócio de você titular. Você titular, porque você Agora na perder escola, com certeza, ela o pai não pode dar uma faca no filho, não pode dar uma filha, não pode dar. Porque se você titular, não Foi sabe. uma coisa. Não vem nada. Vem buscar não, mulher. Você não tem lá para pegar dinheiro. Aí fica perguntando, seu pai bate em você, sua mãe bate, fica judiando isso, junto com a assistência social. Se fica assim, você vai perder seu filho. Não, minha sobrinha dizer pra mim, rapaz, entendeu? Eu quero dizer lá na escola que você fica lá, aquela é minha. Aí a mãe dela disse, essa bicha aqui, essa bicha aí, Pois fica, você pensa lá que você vai apanhar nova agora pra poder, quando chegar lá, você dizer. Manda ela dizer que carrega logo outro filho. Quando foi que eu disse para o meu filho falou assim, a senhora não bate em mim não, viu? Se bater, a senhora está sabendo, né, da lei. Eu fiquei, né, meu filho? Eu vou bater agora, aí você vai denunciar, porque aí você vai embora e eu fico livre. Ela fala, eu vou dizer, ela deixa ser besta, manda ela denunciar do peito, leva logo ela, Eu você tenho fica um livre. sobrinho que fez isso com a filha dele. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Ele é desse tamanho, ele era reclamante dele, né? E Eu ele foi dar um conselho, ele disse assim, ele disse assim, você quer levar uma lapada, eu quero levar ela chibata. O doutor chibata, olha que você vê da tua preservada. Ela disse, chibata, é o conselho titular de como está sendo já, olha o conselho titular que fez. Aí pegou ela, miudinha, na chibata. Eu digo, agora vá, quando você quer agora vai precisar que você quer até hoje, mas nunca ela disse, opa. Ô, irmãos, eu sei que eu não posso comparar a minha geração com a de hoje, não posso. Mas eu lembro-me, 10 anos, Copa de 90, quem era o técnico da seleção? Falcão. Falcão. Nesse tempo. O jogo era 10 horas da noite, esse irmão daí. Lá em casa, tinha cheio a TV, mas antes eu chegava, eu assistia na casa do meu avô. O que o papai dizia? Dizia, pai, tem jogo hoje, posso assistir? Pode. Só que no dias normais, que não tinha jogo, eu lia 5 capítulos da Bíblia. Todo dia. No dia de jogo, papai dizia, leia 10. Na minha cabeça, miserável. Até para assistir jogo tem que ler mais a Bíblia. Na minha cabeça. Na minha cabeça. De 10 anos de idade. Na minha cabeça, assim, eu era doido de falar. Se eu falasse, eu estava morto. Aí, minha mãe, papai fazia uma coisa, ela envergava. Minha mãe era do mesmo jeito. Agora, eu ia ler a Bíblia. Ia assistir o jogo. Papai era tão radical que eu me lembro da propaganda da escola. Era uma mulher de biquíni, requebrando com a cerveja na mão. Na hora da propaganda, sabe o que fazia? Eu ligava a TV. Meu filho não vai ver pornografia. E eu era doido de dizer, pai, liga a TV que eu quero ver. Não. Voltou, ligava a TV para assistir. Aí ele saía e dizia, olha, na hora da propaganda dele, mas todo dia eu lia a Bíblia, todo dia. Dos 7, o culto doméstico começou com 6 anos de idade. Dos 7 aos 12, todo dia. Sabe por que eu não desviei? Por causa disso. Se não estava desviado, estava na cachaça,
estava aí, acho que já estava morto. Mas o que falta hoje é isso. Eu não tenho tempo, minha mulher não tem tempo, não tenho paciência. Poxa, se você não me ensinar, é o celular que vai ensinar. Se você não ensinar, é o tablet. Se você não ensinar, é a TV. Não, gente, é você. E o pior é que todo mundo está vendo assim. É por- Pulando com a barriga. Não. Hoje eu estou cansada, amanhã eu faço, e vai amanhã e o amanhã nunca chega. Ô Né, seu pai, Adeildo? ô pai, Seu não, Adeildo está cochilando hoje, né, seu Adeildo? não vou participar do culto doméstico não. Tá bom, amanhã você participa. Oxi, quem disse? Volta aqui. Se quiser tomar café hoje, se não quiser, vai participar do culto do mesmo jeito. Era assim, não. E eu não fiquei depressivo, ansioso, não ameacei meu pai. Então, na hora lá, me deu uma... Hoje, eu graças a Deus. Então, depois que inventaram esse negócio de psicologia, toda safadeza agora é TDAH, toda safadeza é doença agora. Bases para construir uma família segundo o plano de Deus. Isso é para a Sandriele e para o Ian. A pessoa que conhece o Senhor e deseja construir uma família conforme a vontade dele precisa pedir a direção, olha a receita, pedir a direção de Deus, aguardar a resposta dele e obedecer a sua palavra. Vocês já estão pedindo a direção de Deus? O Rian já, não sei se você sabia. Só que eu acho que o Rian vai fazer a vontade dele. Onde estão revelados os princípios para uma vida plena, saudável e feliz. A direção de Deus em sua palavra. Para construirmos uma família que agrade ao Senhor, não existe fórmula mágica. A única maneira é termos uma vida pautada na palavra de Deus. Só assim o nosso lar será feliz. Que eu e você não andemos como nécios, mas como sábios. Se temos o conhecimento da palavra de Deus, que tudo o que venhamos a fazer seja com base nela. Que examinemos a nós mesmos constantemente para ver se estamos sendo fiéis ao Senhor e à sua lei. Que coloquemos em prática os princípios revelados na Bíblia. Assim prosperaremos e teremos uma família segundo o plano de Deus. Outra atitude que precisamos ter como base para a nossa família é a oração. Além de ler e estudar as Escrituras. De não andar em más companhias e de estar sempre na presença de Deus. Devemos orar e jejuar, pois essas são as ferramentas que o Senhor nos deu a fim de congregarmos a Ele, consagrarmos a Ele e entendermos melhor suas orientações para a nossa família. Todo servo de Deus deve, pois, orar a Deus, pedindo-lhe que edifique a sua casa, a fim de mantê-la firme nos propósitos do Senhor. Sabe o que está acontecendo hoje? Os jovens evangélicos solteiros se reúnem para ir ao cinema, ao shopping, para ver time de futebol, jogar, mas se esquecem de reunir-se para orar. Somente por meio da oração você poderá edificar um lar feliz e que agrada ao Senhor. A obediência a Deus é primordial para a construção de uma família conforme os seus propósitos. Depois que buscarmos a direção do Senhor em sua palavra e aguardarmos a resposta divina às nossas orações, precisamos obedecer à sua vontade, a vontade do Altíssimo. Nosso esforço por obedecer a Deus e aos princípios que Ele estabeleceu definirá que tipo de família nós constituiremos. Ô irmão, bem rápido isso aqui. Os irmãos acham que um jovem, uma moça, se relacionando com um rapaz que dá grito na mãe, que pega o pai pela beca, que faz todo tipo de anarquia, aí a moça ou o rapaz diz, nada, quando casar muda. Aham. Mas A muda mesma coisa a mesmo. mulher, né? O rapaz tem que olhar a moça, se ela obedece a mãe, se ela cuida da casa, como é. Meu amigo, se a menina, se o rapaz grita com a mãe, não vai gritar com você quando casar. Não vai só gritar não. Vai pegar você pela beca e jogar na parede, que não é lagartixa. E às vezes as pessoas sabem isso, veem isso. E não, mas depois muda. Muda não. Não muda de jeito nenhum. Então, Sandriele, casse bem, como diz o Matuto. Porque vocês vão casar. Hoje eu vejo, vocês aqui são muito rápidos, rapaz. No instante se ajuda, no instante tem menino, no instante é muito, pelo amor de Deus. Aí depois que está junto, que tem menino, que tem crise, meu Deus, me ajuda. Devia ter pedido antes. A direção. Não é, Celene? Devia ter pedido antes. Antigamente,
O camarada conhecia a menina hoje, casava e ficava 70 anos casado. Hoje não é mais assim. Pode até ficar junto um ano, 2, 3, mas na primeira situação grave, vai para o inferno tudo. Então a gente tem que procurar gente da igreja. Eu estava dando conselho a uma jovem esse dia. Mas pastor, eu não arrumo ninguém. Eu disse, você sai do lugar que você mora, do lugar que você congrega? Não. Eu digo, aí também só tem gente velha e cabra feio. Não, é porque os que têm é casado. Os que não estão casados estão noivos. Meu irmão, desenhe para Jesus o que você quer. Faça uma oração que nem eu fiz. Jesus, eu quero uma doida. Foi. Jesus, eu quero uma doida. E quando eu disser, vamos pregar na porta do inferno, ela vai. Dentro do inferno, não, ele já está perdido. Mas até a porta, eu quero uma doida. Jesus mandou o pior. Entendeu? Qual que eu digo doida? Ela tem um viveiro de papagaio na coluna, se arrastando. Tem não sei quantas áreas de biscoito, hein? 8 áreas de disco. Mas faz o maior esforço do mundo para estar na igreja. Se eu tivesse pedido orientação a Jesus, quando eu precisasse vir para a igreja, vai tu, se vira aí, tira a habilitação, eu não vou não, dane-se. Estava sofrendo, né? Tava. Aí eu estava na cabeça para casar com um satanás desse. Entendeu? Eu tenho que pedir a direção de Deus. Aí eu não oro, não jejum, eu não busco, eu não peço. Aí Deus vai me dar, mas não. Infelizmente. Não pode não. Vanessa Gabriela. A importância da família para a sociedade. A família constitui o alicerce da sociedade. Por isso, quando os vínculos que unem os cônjuges e os filhos são doentios, tudo mais entra em desordem. A crise no casamento e na família se projeta como ondas que vão provocando rupturas cada vez maiores na sociedade, tornando desarmônico e insustentável o convívio das pessoas. Ninguém consegue ter o seu caráter moldado vivendo isolado de outras pessoas. Não podemos provar a virtude de alguém tendo com ele apenas um relacionamento por meio de cartas e e-mails. Crescimento e maturidade só são alcançados com interação interpessoal, por meio de relacionamentos verdadeiros. Isso tudo começa na família. A sociedade sem a família como base não tem bons e variados modelos em que se apoiar. Diante das adversidades da vida, todos precisam dos conselhos e do exemplo de uma pessoa mais experiente. É no lar cristão que somos preparados por Deus para as lutas do dia a dia e moldados por Ele a fim de resplandecer a luz de Cristo diante dos homens. Na família, os pais servem de modelo para os filhos. Os pais possuem o poder extraordinário de influenciar o comportamento dos filhos a partir de seu próprio exemplo. Um pai que age segundo aquilo que prega e lidera por meio do próprio exemplo moldará de maneira perene a geração que o suceder, abençoando a sociedade. No entanto, para isso, suas palavras e atitudes devem estar em harmonia. Ah, Bia, por que você gosta de dirigir trator? Sim, ok. Ele não vai para aí. Eu acho que ele já passou por aqui. Não, ele veio de lá. Por que você gosta de dirigir trator? Ajuda o pai. Porque trabalhando com o pai, para estar com é ser juiz. O outro tem que aí, o outro que vai juiz, o outro vai ficar ele. Quem foi que você viu dirigindo trator da primeira vez? Seu pai. Ou seja, ele só segue o exemplo de fazer o que o pai faz, porque viu o pai fazendo. Da mesma forma que ele viu na questão profissional, ele precisa ver na questão convivencial. Nós somos exemplo, nós somos modelo. Ele quer ser crente nada, quer ser igual aquela família de crente ali. O marido engole a mulher engole o marido. E a briga é tão feia que ele diz, eu vou abrir os braços para você não me engolir. Não dá sabendo não dá, né? A gente tem um exemplo aqui da comunidade. As pessoas têm que olhar para o senhor Adeildo,
tem que olhar para o irmão Polícia, para a irmã Fátima, para a irmã Lourdes, quero dizer que tem também. Que família bonita. Vocês entenderam, irmão? É difícil, senhor Denis? Não. Entendeu? Então, que a nossa família, que a gente possa ser exemplo, que na nossa família a gente possa nos esforçarmos para ser exemplo. É por isso que eu não quis ter filho, porque eu olhei para o meu exemplo e disse, se eu tiver um filho como eu vou empatar eu mesmo. Foi. Não foi porque eu tive uma má criação, não. Foi porque eu olhei para mim e disse, tem futuro não, se eu tiver um filho como eu, estou ferrado. Então, irmãos, vamos usar a cabeça, vamos usar a Bíblia, vamos vir à igreja, porque é nesses ambientes que a gente aprende a ter uma família melhor. Quantos exemplos a gente já viu de mulheres que aceitaram Jesus e o esposo viu o exemplo, se eu quero ser crente, servir a Deus na minha esposa serve. E ao contrário também. Nós somos exemplo como família. A igreja é uma família, nós temos a nossa família e vamos acabar com esse negócio de individualmente. Principalmente dentro de família, não existe isso. Não existe. Amém? Vamos orar? Na conclusão. Fica a conclusão. Leia aí. Leia aí, irmão. A família foi planejada por Deus para ser a base da sociedade. E no seio dela, o Senhor supre a nossa necessidade. Como indivíduos, por esse motivo, a família estruturada em Deus, salva por Cristo, é emocionante e estável e tem poder por intermédio do Espírito Santo para testemunhar o Evangelho a todas as pessoas. Por ser um projeto do próprio Deus, a família tem garantia de sucesso, se a estabelecermos segundo sua vontade e o direcionamento dado por Ele. Somente o lar edificado na rocha, Jesus Cristo consegue viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para ele. Uma família aos pés de Jesus é canal de bênçãos para a sociedade. Creia que o Senhor cuida do seu lar. Não desista diante das lutas e dos problemas que surgem em sua casa, pois a solução é em Deus. Ele deseja abençoar as famílias para que, por meio delas, ocorra a programação do seu amor e, por isto, a sociedade seja transformada. E a sua família redunde em bênçãos para seus descendentes, para a igreja do Senhor e para a sociedade como um todo. Um exemplo bem simples. Que a nossa família hoje seja alicerçada em Deus e no Evangelho de uma forma que os seus netos, bisnetos, tataranetos queiram conhecer Jesus, porque você, como avô, bisavô, pai, conheceu. Então, isso é a conclusão que eu quero dizer. E para finalizar, irmão, eu vejo algumas esposas, alguns maridos em uma roda de conversa dizer assim, eita, fulano é bom nisso, né? Ele faz bem isso. Faz nada, aquilo é um preguiçoso. Homem, pelo amor de Deus, não sei o que foi que eu vi naquilo. E às vezes o marido diz, poxa, onde desgraça dá na cabeça para casar com aquele troço. Doido que ela morra para casar com outro. Já não vou porque lá, não tem que pegar assim de matar a mulher. Vai assim de matar a mulher, não ficar viúvo. A gente conhece o lugar que é assim. O pastor olha para Jesus matar minha esposa. Conhecia uma mulher que ela morava aqui. Ela orava todo dia para o marido dela morrer. Todo dia, toda vez que ela ia para a igreja, ela ia orar para ele morrer. Quero de novo nessa oração. Morreu, mas não foi pela oração dela, não. Quem foi? Ei, Ela orava para ele morrer para não ter sossegado. Ela ficou sossegada. a gente
Se ele era o demônio na vida dela e era uma serva de Deus, Deus tira mesmo. Foi, Eu ela fui para o sepultamento, eu conheci um casal, de velhinho. Ela tinha sofrido um derrame, aí ele morreu, eu fui para o sepultamento dele, fui. Mas ela não foi para o sepultamento do marido. Quem foi o filho. Aí na outra semana que eu encontrei ela na igreja, aí eu fui lá, né, dar meus sentimentos, meus pesos, né. Aí ela disse, eu sinto muito. Eu esqueci até o nome dela. Aí ela disse, não, minha filha. Não, que aquilo foi uma cruz que Jesus tirou da minha vida. Eu não sinto não. E graças a Deus que já foi tarde. A gente conhece um irmão que diz assim, pastor, Imagina o traste que não era. olhe para Jesus matar minha esposa. Eu digo, olha, que é isso? Olha, só essa. Não, porque se ela não morrer, eu vou matá-la mais tarde. Meu Deus do céu. Eu conheço um irmão que diz isso. Mas não é melhor ele ir embora? É melhor se separar. Ela é acamada. Não tem filho? Tem. Mas Mas esse filho é deixando, não fica deixando se sacar não. Olhe pela sua família. é porque ela dá muito trabalho, ela. Ela é uma pessoa. ela é meia brutinha, ela é meia difícil de brutinha. conviver. Ela dá muito trabalho, tá? Mas realmente dá vontade de matar. Olhe pela sua família. Peça a Deus pela sua família, interceda pela sua família. E, consequentemente, a família é chamada igreja. Quero agradecer a Josefa, a Morrenilson, a Sandriele, a bebê, o seu Margarito, a sua esposa, a irmã Ulisses, a irmã Fátima. Eu sei que hoje vocês não gostaram da escola. Boa. Acabou mais 10 moleques que dos homens. Acabou. Porque amanhã, lembrem-se que amanhã é Quinta do jejum. quinta do jejum, né? Amanhã, orem, quando vocês forem orar hoje, amanhã, orem pelos netos da Josefa, orem pela Mari. Mari é uma menina que eu conheço, eu não conheço ela pessoalmente, mas ela está numa situação muito triste, de enfermidade. E orem também pelo meu neto, para ver se aquela febre sai dele e não volta nunca mais. Seja porque for que esteja causando essa febre, e ele seja curado. Mas o irmão também, uma vez por mês, que dia, passa uns carocinhos aqui em mim e pensa num negocinho chato. Pelo amor de Deus. Aí, a Jesus aprendeu. Olhar pela confusão. Orar pela construção e orar também pelo pastor. Né, pastor? Estou precisando. Para Jesus me conduzir ao céu mais rápido. Só da boca do cavalo, né? Não, vou falar no sol de verdade. Vai Aí sair. vai rápido. Só mais rápido da boca do cavalo. Vamos orar. Pai amado, Deus maravilhoso, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo a tua palavra. Pai amado, Senhor, por cada pedido, Senhor, ser com essas crianças, ó Deus, que está enferma, nós repreendemos toda e qualquer enfermidade em nome de Jesus, Pai. Deus, ser com aqueles que estão enfermos, ser com o pastor, Senhor, o irmão Adão, que está com aquela enfermidade, sem saber o que é, Pai. Ser com a Mário, ó Deus, o irmão Renilson, Deus, tu sabes a necessidade de cada um de nós, Pai. Age onde nós precisamos, Senhor, se é no corpo, Senhor, se é na mente. Pai, há alguma causa que temos na justiça, Senhor, tu sabe que a tua filha, Fátima, está esperando, Senhor, aquilo que o Senhor já resolveu, mas ela espera receber, Pai. Que o Senhor haja nessa causa, Pai, haja na saúde dela, ó Deus. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda e qualquer câmera que nunca mais veio, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, a construção do templo, levanta pessoas, Senhor, para enviar recursos, pois nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus que provê. Abençoa cada irmão aqui presente, seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como Deus da graça, Senhor, Deus, Deus, Senhor, Deus, 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 construir com você, com a sua casa, com a sua família, hoje e sempre, você diz? Amém. Amém.